Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago a resolução de uma prova aplicada para o concurso do BASA. A banca é a SES Gran Rio. Observe! De acordo com o texto, para atender às exigências internacionais, o país deve. Então, o que o país vai fazer para atender às exigências internacionais? Vamos voltar ao texto. Então, aqui, esta passagem está aqui. Maior fronteira agrícola do mundo está no bioma amazônico, diz pesquisador da Embrapa, Daniel Popov, lá do canal Rural. Entretanto, as críticas internacionais quanto ao uso e ampliação da agricultura na região amazônica são um limitante para a exploração dessas áreas. Para cada nova área aberta para a agricultura, parte deveria ser obrigatoriamente destinada à preservação ambiental, segundo as exigências dos países que compram nossos produtos agrícolas. Então, os países aqui está se referindo à exportação. Então, o que eles pedem? Para cada nova área aberta, uma parte dela tem de ser destinada à preservação ambiental. O país deve conscientizar os agricultores da necessidade de ampliar seus negócios? Não. Isso daqui é o princípio da extrapolação, porque não aparece lá no texto. Diversificar os tipos de cultura que exigem a utilização de muita água, quando você volta aqui também, estas passagens não estão aqui. Aqui até fala que ela é rica em um insumo fundamental, a água, mas aqui em momento nenhum cita esta questão. Garantir a destinação de terras a atividades de preservação ambiental, corretíssima, foi o que eu acabei de ler. Para cada área aberta para a agricultura, parte deve ser obrigatoriamente destinada à preservação ambiental. Show de bola! Liberar as áreas de cultivo de produtos agrícolas na região amazônica, não, nem restringir as terras amazônicas ao desenvolvimento da pecuária. Os países internacionais, eles exigem esta preservação de uma parte de cada área aberta. No trecho, portanto, a responsabilidade do agricultor brasileiro é muito grande. A palavra destacada pode ser substituída. Observe isso daqui, sem prejuízo do sentido. Tem de manter o mesmo sentido. Esta questão está contemplando o quê? Conjunção. De acordo com pesquisadores da Embrapa, a região possui potencial e áreas para ampliação sustentável da agricultura. Portanto, a responsabilidade do agricultor brasileiro é muito grande. Então, quando a gente volta à questão, nós identificamos aqui, portanto. Portanto, é uma conjunção. Agora, expressa o sentido, a ideia de que conclusão vai concluir uma ideia. É importante você se lembrar lá na redação, o último parágrafo, que é a conclusão, alguns alunos começam com portanto. Portanto, a responsabilidade. Aqui vem elencando algumas ações, não é isso? Então, aqui vem a conclusão, o final. A responsabilidade do agricultor brasileiro é muito grande. Então, ideia de conclusão. Quando, você já sabe, é uma conjunção subordinativa adverbial que expressa uma ideia de tempo. Eu descarto. Porque vai expressar também uma ideia que seja de causa e pode também ser explicação. Então, descarto também. Vamos eliminando. Apesar de, com o fim de ou desta forma. Observe só. Portanto, a responsabilidade do agricultor. Dessa forma, vai expressar também uma ideia de conclusão e gabaritou a questão. Observe só. É para a ampliação sustentável da agricultura. Dessa forma, portanto, logo expressa ideia de conclusão. Apesar de e nem com o fim de, você pode utilizar porque vai interferir no sentido da frase. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a concordância nominal. Então, concordância nominal, você precisa se lembrar de que o substantivo vai prevalecer. Então, o artigo
o adjetivo, principalmente o adjetivo, que é aquele mais cobrado. Nós temos também pronome e numeral. Esses outros nomes vão concordar com o substantivo em gênero, ou seja, masculino ou feminino, e também em número, que é singular ou plural. A agricultura sustentável e os cuidados com o meio ambiente são extremamente proveitosas. Então, aqui nós temos o adjetivo. Esse adjetivo, que seja um predicativo do sujeito também, que vai exercer função de adjetivo, então você vai observar o quê? O núcleo do sujeito composto, a agricultura e os cuidados. Então, eu tenho um no feminino e um no masculino. Você vai observar o quê? Quando eu tiver dois substantivos, aqui neste caso, dois núcleos do sujeito composto, um feminino e um no masculino, o adjetivo irá para o plural no masculino. Então, o correto aqui seria o quê? Proveitosos. Então, já descarta. O desmatamento generalizado e a monocultura são inadequadas. Do mesmo jeito, desmatamento masculino, não é isso? Monocultura feminino, sujeito composto, um no masculino, no feminino, o adjetivo vai concordar com ele, ficando no masculino. Então, o correto seria inadequados. O uso predatório do solo pode acarretar consequências como a desertificação e a arenização, que são considerados, aí a gente precisa ver o que veio antes. O uso predatório do solo pode acarretar consequências como a desertificação e a arenização. O que pode acarretar consequências? O uso predatório, núcleo do sujeito, uso. Então aqui eu vi que está no masculino singular, uso. E aqui está no plural, então não pode, eu falo uso considerado. Simples assim, retire as outras passagens, vai facilitar. A região amazônica e o Pantanal, então aqui eu já vi um núcleo no feminino, outro no masculino. Então eu já sei, este predicativo do sujeito ou este adjetivo, ele precisa concordar ficando no masculino. Então, conhecidos internacionalmente. Os cuidados com o solo e as pesquisas. Então, cuidados masculino, pesquisas feminino. Aí eu já sei que precisa estar no masculino. Então, eles são necessários, certinho. Um no masculino, outro no feminino. O adjetivo ou predicativo do sujeito, que você vai observar o verbo de ligação, ele vem no masculino plural. De acordo com a norma padrão, o emprego, novamente, ela cobra muito, vírgula. Opa, tem vírgula, eu já venho aqui e escrevo SVC. A criação de animais para a produção de alimentos é de grande. O que é de grande importância? Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o quê? O sujeito. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. A floresta amazônica, apesar de parecer homogênea, possui muitas diferenças na sua vegetação. O que eu disse? Então, sujeito, verbo. Eu disse ainda há pouco. Fique atento. Se entre o sujeito e o verbo aparecer algum termo entre duas vírgulas, provavelmente está correto. Então, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial, não é isso? Ela, mesmo que seja reduzida de infinitivo, as orações subordinadas adverbiais exercerão a função de quê? De adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial de longa extensão, no meio da frase, virá separado por vírgulas, duas vírgulas. A melhor maneira de proteger as povoações situadas nas margens dos rios é... O que é procurar? Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. O estado do Amazonas apresenta o quê? Aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o complemento. Ele apresenta verbo transitivo direto,
a maior população, objeto direto. Entre o verbo e o complemento não pode ter vírgula. O número de estudiosos preocupados com o futuro do planeta aumentou. O que aumentou? O número de estudiosos. Sujeito, entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. SVC, dica excelente para você gabaritar as questões de vírgula. Nesta prova tem também tem uma questão contemplando aqui as normas do Manual de Redação da Presidência da República. As comunicações oficiais devem empregar o cabeçalho em todas as páginas do documento? Não. Nós já sabemos que é somente em qual? Na primeira página que aparecerá o cabeçalho. Escrever os nomes de tratamento sempre por extenso? Nada disso. Nós já sabemos que nós podemos também fazer o quê? Abreviar, por exemplo. Senhor, não é isso? Eu poderia falar também o quê? Senhora. Ou poderia falar também o quê? Vossa. Isso daqui é muito comum aparecer também. Vossa Excelência. Então, eles podem ser abreviados. Importante você se lembrar de que, quando se tratar do presidente da República, você não pode abreviar. Explicitar o significado de uma sigla todas as vezes, isso daqui já seria fácil, você sabe. Vai utilizar uma sigla, você já coloca somente na primeira vez que ela for empregada, que você vai colocar o significado. Senão o texto vai ficar cansativo e chato. Utilizar linguagem informal para transmitir informações relevantes? Nada disso. Isso daqui é para uma comunicação oficial. Mesmo que seja uma informação irrelevante, nós já sabemos que tem de usar qual tipo de linguagem? A linguagem formal, de acordo com a norma padrão. Usar o título do cargo no gênero feminino para identificação de signatárias do sexo feminino. Quando nós tínhamos lá, nós falávamos o quê? A presidenta Dilma, por exemplo. E nós temos também o quê? Quando eu for falar, por exemplo, a senadora, aí eu vou me referir também com o nome no feminino. Então, a alternativa está correta. Basta você se lembrar da presidenta, por exemplo.